Oi, eu sou o pastor Alberto Rodrigues. Estou aqui com mais um vídeo. Na verdade, o 7º vídeo, falando sobre Efésios 6,12, sobre os principados que governam, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e as forças espirituais do mal. Mas hoje, nós vamos estar falando sobre Efésios 6,12, como um principado controla presidentes, governadores e prefeitos. Cada um desses outros 6 vídeos, eles são independentes, cada um nós estamos focando a ação dos principados num lado. E quem quer conhecer tudo, vai conhecer assistindo todos os vídeos. Eles são feitos especificamente para ministério de intercessão e para grupos de batalha espiritual. Mas a todo cristão que quer conhecer verdadeiramente, especialmente nesses finais de tempos, a influência desses anjos caídos sobre a vida das pessoas, da humanidade, trabalhando naquilo que é chamado de espírito do anticristo, levando a humanidade a se preparar para receber o anticristo e receber a marca da besta do Apocalipse. Mas isso tudo é assunto para outro tema. Nós vamos estar falando sobre como um principado controla presidentes, governadores e prefeitos, e convido você a assistir até o final. Esteja para você poder tirar as suas próprias conclusões. O texto base vai ser utilizado 1 Reis 11, versículos 1 ao 14, 31 ao 33. Então a gente vai estar para responder: quais são os 2 princípios de natureza no mundo espiritual? Qual é o alvo dos principados e potestades? Quais missões os principados têm para atingir o alvo? E quais armas os principados usam para seduzir reis, presidentes, governadores e prefeitos e até igrejas? E como os principados fazem para controlar presidentes, governadores e prefeitos? Sexta questão que vamos abordar em todo o nosso vídeo: como saber se um principado pode estar controlando um país, uma cidade, um estado? 7º, mas não é Deus quem estabelece autoridades? 8º, o Brasil é controlado por algum principado? Qual? Cidades brasileiras podem estar sob o domínio de principados? Na verdade eu coloquei aqui, podemos colocar essa como 9ª, 10ª, quais os propósitos imediatos dos principados? E por último, o que a igreja na Coreia do Sul aprendeu, que a igreja no Brasil poderia aplicar. Isso seria importante também. Então vamos lá. No Irã, antiga Pérsia, na Bíblia, os cristãos não têm permissão para evangelizar ou mesmo falar em persa nos cultos. No Afeganistão, você nem pode dizer em público que é cristão, não pode pregar o evangelho. No Azerbaijão, até os familiares ímpios pagam multa quando alguém da família se reúne para orar e louvar a Deus. Não podem pregar o evangelho. Na Venezuela, os cristãos são obrigados a comer a Bíblia. Essa é uma matéria de 21 de fevereiro de 2021. Há 18 anos atrás, ela estava entre as 10 mais ricas nações do mundo. Hoje, sua população está comendo lixo. É um cachorro, rato, fugindo do país de tão grande a miséria que se abate sobre a Venezuela. Na Índia, na Covid-19, os cristãos não eram atendidos e uma cristã de cognome, Sumi, disse: se preciso eu morrerei por Jesus, mas nunca o deixarei. Por que a lei não permite pregar o evangelho? Que situação. E quem faz as leis são os políticos. E quem escolhe os políticos é o povo, com seu voto, muitas vezes comprado, com dinheiro e benefícios. E quem influencia nessas escolhas são os principados e potestades, para que o evangelho não seja pregado e o povo seja corrompido até atrair o juízo de Deus. Esta é uma visão geral para que a gente esteja entendendo. Então vamos lá. Quais são os 2 princípios de natureza no mundo espiritual? O primeiro, nós vamos lá. Está em 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno, ou que o mundo inteiro jaz no maligno. Essa é a tradução da Almeida Corrigida Fiel. A Almeida Revista Atualizada traduz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Pela natureza espiritual na Terra, existem 2 grupos. Os que tiveram um novo nascimento e são guiados pelo Espírito Santo, Romanos 8,14. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. 1 João 5,18. Os que continuam
no velho homem, a raça de Adão, e que são controlados, influenciados e até possuídos por demônios. Então nós temos duas naturezas, os que nasceram de novo e os que não nasceram de novo. Assim, os principados, para controlar cristãos, precisam seduzi-los a ter uma vida de prática do pecado, simplesmente convencendo-os de que isso não é pecado, na base do viva hoje como se fosse o seu último dia, ou não tem nada a ver. São coisas que, infelizmente, está demais acontecendo em nossos dias. Segunda pergunta, qual é o alvo dos principados e potestades? Efésios 6,12, como eu disse, que é a base de toda a ministração que nós estamos fazendo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A resposta é preparar as pessoas das nações do mundo para receber o anticristo. Por isso precisam levar o mundo e a igreja para a apostasia. Não que o mundo não esteja na apostasia, né? Mas o mundo a rejeitar o evangelho. 1 Timóteo 4,1, o apóstolo Paulo escreve: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Terceira pergunta, quais missões os principados têm para atingir o alvo? A resposta. Então vamos lá, acabar com a crença em Deus, levando as pessoas a confiarem nos homens e na palavra final da falsa ciência, a que atende a interesses. Erradicar o ensino da palavra de Deus da terra, para que a iniquidade a ser praticada ultraje e ofenda os mandamentos de Deus. Nas universidades brasileiras, a maior causa dos desigrejados e descrentes da palavra de Deus é o ensino de ideologia comunista, que aboliu a Bíblia das escolas. Infelizmente, isso é uma estatística. Levantar reis, presidentes, governadores e prefeitos e líderes das nações que proíbam a pregação do Evangelho. Em Lucas 8,12 está escrito as palavras de Jesus: e os que estão junto do caminho são os que a ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra para que não se salvem crendo. Então, entre outras coisas, é destruir a família como Deus a criou. Implantar a iniquidade na vida diária das pessoas, para que possam ser controladas, influenciadas e até possessas de demônios, infelizmente. Levar uma cidade, um estado, né? Na Bíblia se chamava província, uma nação, a atingir tal grau de iniquidade que ela receba o juízo de Deus, colher os frutos da sua escolha maligna, como eu tenho ensinado sempre com base em Gálatas 6,7. A Bíblia fala que de Deus não se zomba, que isso, o que o homem plantar, isso mesmo ele vai colher. O que nós costumamos ensinar que você é livre para fazer as suas escolhas, mas as consequências são obrigatórias, para o bem que nós queremos ou para o mal que nós não desejamos. Como Belial fez o pecado chegar ao extremo em Sodoma e Gomorra, destruídas com fogo e enxofre, e em Pompeia, na Itália, destruída pelo vulcão Vesúvio, 79 depois de Cristo, no nosso tempo, né, da nossa era. Quarta pergunta, e quais armas os principados usam para seduzir reis, nações e até igrejas? Reis, aqui a gente pode colocar os presidentes, né? Os presidentes, os governadores e prefeitos. E até igrejas. O que eles usam? Aí está a questão muito importante a ser vista. São três. Primeiro, o poder, que é o veneno do orgulho, a soberba, influenciado muito por Leviatã, o principado. Dinheiro, no sentido da corrupção, que a barra de ouro é Baal. Astarote também influencia o dinheiro, mas no sentido da corrupção é mais de Baal, hoje muito conhecido como Belfegor, né, que é Baal-Fegor. E o sexo, a barra da saia, que são os pecados sexuais de toda a natureza, influenciados por Astarote. Então nós temos aqui Leviatã, Baal e Astarote trabalhando de uma forma a alcançar os seus objetivos. Quinta pergunta, e como os principados controlam reis, presidentes, governadores e prefeitos e a nação? Então veja bem que esses primeiros, poder, dinheiro e sexo, nós vamos ver tudo isso no decorrer do vídeo. E como os principados controlam reis, presidentes, governadores e prefeitos e a nação? Existem três formas.
Primeiro eles colocam no poder um rei, um presidente, um governador, um prefeito, um líder ímpio, já com um propósito demoníaco, para influenciar o povo a uma vida de pecado e atrair o juízo de Deus. Em Juízes, capítulo 2, versículos 11 a 13, nós lemos assim: Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor e serviram aos Baalins, que é Baal, e deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e adoraram a eles, e provocaram o Senhor a ira. Porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Como eu tenho ensinado em outros vídeos, né, dos outros 6 vídeos, os principados normalmente trabalham em grupos, 2, 3, né, e assim funciona. E aqui nós vemos bem, Baal e Astarote. Vários juízes ímpios como líderes levaram o povo de Israel a praticar idolatria, adorando como deuses aos principados Baal e Astarote. E os juízes, também nós podemos colocar a influência dos principados na justiça. A justiça brasileira hoje é uma justiça corrompida, distorcida, que merece mais o nome de vingança do que de justiça. Ela beneficia aqueles que são seus, por mais que sejam os piores, e pune aqueles que são seus oponentes. Portanto, ela não é uma justiça, ela é um meio de vingança. Ela está dominada, controlada por principados. E aí provocando o juízo do Senhor. Eles seduzem no poder um rei, um presidente, um governador, um prefeito, um líder ímpio, um juiz, mesmo que ainda não tenha um propósito maligno, para que seja um influenciador do povo a uma vida de pecado e atraia o juízo de Deus. E nós vamos ler aqui um texto de 2 Reis, segundo livro de Reis, do capítulo 21, do versículos 1 ao 3 e 6 ao 9, que diz assim: Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Efzibá. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altos de Ezequias, seu pai, tinha destruído e levantou altares a Baal, e fez um bosque como o que fizera Acabe, rei de Israel, e se inclinou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Então, se inclinou em adoração, adorando o sol, a lua, os planetas, né? E até fez passar a seu filho pelo fogo, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, e ordenou adivinhos e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Também pôs uma imagem de escultura do bosque que tinha feito, na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão seu filho, nesta casa e em Jerusalém que escolhi de todas as tribos de Israel, porém o meu nome para sempre. Porém não ouviram, porque Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Então Manassés foi um rei muito ímpio, que ele levou, colocando imagem de escultura e tudo aquilo que Deus abomina. Todas essas influências dos principados na vida dos reis, né, na vida dos líderes. O rei Manassés levou Israel a uma idolatria terrível. Segundo Reis 23, 24 e 27, o Senhor rejeita também Jerusalém por causa dos seus imensos pecados, imitando o seu rei ímpio. Terceira parte importante, os principados seduzem no poder um rei, um presidente, um governador ou prefeito, mesmo que seja um homem de Deus, para que caia em vida de pecado. Ele vai seduzir, não quer dizer que vai cair, isso é uma escolha dele. E seja um influenciador do povo a uma vida de pecado e atrai o juízo de Deus, usando as 3 armas para seduzir, como nós apresentamos no começo e que nós vamos trabalhar agora. Usando para seduzir, como foi usada para seduzir o rei Salomão e fazê-lo abandonar o Senhor. Então, quando está no poder, a sede de poder, o domínio, tudo aquilo faz com que mude. Então, às vezes ele começa um presidente, ele começa um governador, começa um prefeito, temente a Deus. Mas no decorrer da sua gestão, ele é corrompido porque os principados vão trabalhar para seduzi-lo e dificultar. Então a gente vê que normalmente, numa cidade, num estado, num país, o presidente, o governador, o prefeito, eles começam temente a Deus e chamam pastores, chamam lá os líderes religiosos que precisam, oram e fazem tudo. Só que no decorrer, no dia a dia, esses principados sorrateiramente, através dos seus subordinados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso e as forças espirituais da maldade, eles entram usando pessoas para corrompê-los e a pecar. E nós vamos ver na vida de Salomão, e através da vida de Salomão a gente pode tirar as nossas conclusões. Então vamos lá.
O primeiro, o poder, o veneno do orgulho, a soberba. Nós vemos lá em 1 Reis 10, 26 que está escrito assim: também ajuntou Salomão carros e cavaleiros, de sorte que tinha 1.400 carros e 12.000 cavaleiros, e os levou às cidades dos carros, e junto ao rei em Jerusalém. O exército de Israel sempre teve somente infantaria. Com a riqueza de Salomão, até porque o país era pobre, mas com a riqueza de Salomão, ele colocou o exército judeu na vanguarda, com as melhorias militares que era possível na época, com cavalaria e carros de combate, como os carros dos assírios. 1.400 carros de combate e 12.000 cavaleiros, o que era uma fortuna na época. O historiador Flávio Josefo nos informa que 700 carros de combate ficavam em Jerusalém e os outros 700 ficavam em outras cidades de Israel. Uma informação que a gente tinha na época, não sei se ainda isso procede, né? O Brasil tinha 439 tanques de guerra. A matéria está desatualizada, não deu tempo de atualizá-la, mas enfim, faz uma comparação com da época para a gente ter uma ideia como é que era o poderio do exército de Israel na mão de Salomão. O dinheiro, que é a barra do ouro. Em 1 Reis 10, 14 nós temos o peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano. Era de 666 talentos de ouro, que está vinculado, claro, 666 já fez você ficar ligado e pensando lá no número da besta. É um assunto para um outro vídeo. Ou seja, 25 toneladas de ouro, ou 25 mil quilos de ouro. A fortuna de Salomão é incalculável, tanto que a riqueza da rainha de Sabá é pequena perto da dele. Nem mesmo a riqueza do imperador africano Mansa Musa, de 1280 a 1337, estimada em 15 trilhões e 200 bilhões, seja comparável à do rei Salomão. Deus prometeu, em 1 Reis 3,13, Deus diz o seguinte: e também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, de modo que não haverá um igual entre os reis por todos os teus dias. E não só nos dias dele, mas até hoje não existiu ninguém, nenhum rei, que conseguisse chegar perto da riqueza de Salomão. E com base nesse versículo, muitos estudantes da Bíblia acreditam que seja Astarote um dos 3 principados que preparam a vinda do anticristo, e ele seja o inspirador da famosa marca da besta, que é um tema que eu voltarei a falar num vídeo, especialmente na palavra profética a ser liberada no dia 31 de dezembro, e depois a mensagem será gravada em vídeo e publicada aqui para todos os interessados. Apocalipse 13, 16, 18. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, o número do seu nome. Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem, ora esse número é 666. Salomão foi corrompido pela influência de suas esposas ímpias. A corrupção é a marca maior do Brasil em nossos dias, já há bons anos, né? Executivo, judiciário e legislativo estão totalmente corrompidos e hoje serve muito mais a seus interesses e interesses escusos do que o interesse da população, que cada vez mais sofre no SUS, sofre com os preços, sofre na miséria, enfim, é uma situação muito complicada e que, além da maldade dos homens, os principados trabalham com ela. Aí nós temos a terceira parte, que é o sexo, a barra da saia. Em 1 Reis 11, 1, 2 está lá escrito: e o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel, não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. Então, o Salomão fez alianças que não deveria fazer. Salomão, como toda pessoa rica, não via limites para satisfazer seus desejos de poder. E esse mal é um câncer, porque as pessoas ricas, as pessoas de poder, mesmo dentro da igreja, eles não gostam de ser corrigidos, porque eles ameaçam tirar o dinheiro dali. Então, os pastores hoje, que estão, a maior parte, né, estão aí ricos, ficando ricos, pastores lobos que só pensam no dinheiro, acabam se sujeitando a isso. E a igreja tem sido um instrumento fácil para uso dos principados. Astarote, essa palavra Astarote significa estrela. É um principado de Satanás que se apresenta como deusa, né? Uma das suas características é essa aí. Adorada
por nomes diversos entre as nações ao longo dos séculos, como Afrodite pelos gregos, Vênus pelos romanos, Rainha dos Céus pelos judeus apóstatas, conforme está em Jeremias capítulo 7, versículos 18 e capítulo 44, dos versículos 17 ao 25, Ishtar, a Rainha da Noite, pelos acadianos, como a Senhora do Céu, Inanna, como Astarte pelos assírios, e também como Mamon, modernamente, como veio ser citado pelo Senhor Jesus no Novo Testamento. O Principado de Astarote, ele proporciona, entre outras coisas, em outros vídeos a gente dá mais detalhes, como vários casamentos e, consequentemente, adultérios, lesbianismo, prostituição, política de alianças que levam a corromper o coração dos homens e mulheres de Deus. Então, uma das coisas básicas, como eu falei, às vezes o prefeito, o governador, o presidente começa bem, mas essas alianças com pessoas que corrompem, que são corrompedoras, que são corrompidas, que são a tal da corrupção ativa e a corrupção passiva, eles são usados para fazer. Então ele começa como homem de Deus, mas ele termina, infelizmente, servindo aos propósitos do diabo através dos principados. A apostasia de se trocar a adoração do Senhor para falsos deuses. Veja bem, nós temos que adorar ao nosso Deus, ao Senhor Jesus. Somos cristãos, cristãos quer dizer de Cristo. Hoje em dia se venera e se ora para tantos nomes. Uma vida cheia de iniquidades diante do Senhor, muito pecado, magia negra, ganância e avareza. E como todos os principados, leva a nação, o estado, a cidade onde atua a atingir o nível de iniquidade que alcança o juízo de Deus que poderá vir nos descendentes. Como vamos ver, como fez com Salomão. Então a gente vai estudar em Salomão e você pode aplicar aí no presidente da república, pode apresentar, quando ele começa bem, né, e termina mal. Tem uns que já começa mal, né, já começa que nem o Manassés. Nós vamos ver aí no governador, vamos ver no prefeito. Primeiro, está lá escrito: e o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, vários casamentos e consequentemente adultérios. Salomão se casa com muitas mulheres ímpias e idólatras. Essa é a situação. Segundo, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e eteias. Política de alianças que levam a corromper o coração dos homens e mulheres de Deus. A corrupção na política do Brasil é um câncer em estado de metástase. Então, essas alianças, então começa isso. Começa a colocar pessoas nos secretariados, nos ministros, começa a colocar pessoas em cargos chefes, que são pessoas que vão trabalhar para ajudar, são pessoas usadas pelo mal, pelos principados e potestades, para poder desviar o homem de Deus, a mulher de Deus, do caminho do Senhor. Salomão faz alianças militares com várias nações ímpias, através do casamento com filhas de reis. Moabe, descendentes de Ló e da filha primogênita. Amon, descendentes de Ló e a filha caçula. O incesto era aceito pelas civilizações antigas, incluindo Sodoma e Gomorra. Não à toa foi destruída. Edom, descendentes de Esaú e meio-irmãos dos judeus. Sidom, são os fenícios, neto de Cambis, neto de Noé. E os heteus, os hititas de pele amarela, os chineses da época. Terceiro, a apostasia de se trocar a adoração do Senhor para falsos deuses. 1 Reis 11, 4, 5. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarote. Olha aonde chegou o principado. Deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos Amonitas. Milcom é um outro nome de Moloque. Em 1 Reis 11, 7. Nesse tempo edificou Salomão um santuário a Quemos, a abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Milcom, Quemos, são nomes de Moloque. Salomão continua afundando cada vez mais na idolatria. Veja bem, já estava adorando, como eu falei, que os principados não trabalham sozinhos, adorando Astarote, até porque foi através dela que ele foi inspirado a adquirir tantas mulheres assim, né? Foram 700 mulheres e 300 concubinas. E agora Salomão está adorando a Moloque. Construiu um templo, daqui a pouco eu falo sobre o Moloque. Construiu um templo para o povo adorar a Moloque, que coisa terrível. E essa influência continuou por gerações dentro do povo de Deus. Em Jeremias 32, 31 nós vemos essa influência. Edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Inom, para queimarem a seus filhos e as suas filhas a Moloque, o que nunca lhes ordenei, nem me passou pela mente.
fizessem tal abominação para fazerem pecar a Judá. Então aqui está Baal e Moloque trabalhando. Vocês veem que os principados trabalham sempre, pelo menos em dupla, né? Em algumas situações em trio. Moloque, em hebraico, é Moleque, que significa rei. É o Amon-Ra no Egito. Então, sua imagem era uma estátua de bronze. A cabeça era coroada e se parecia com um bezerro. Os braços eram estendidos, como se para abraçar os que se aproximavam. Moloque em grego, Moleque em hebraico, a designação dos meninos, crianças pequenas, que são seu objeto de exigência para o sacrifício de sua adoração. Atualmente esse sacrifício é um aborto. Moloque era adorado com o sacrifício de crianças recém-nascidas, de bebês. A sociedade aceitava isso, como hoje a sociedade, de uma certa maneira, aceita o aborto. Para receber o favor de Moloque, sua estátua era aquecida pelo fogo do seu interior, até o metal ficar incandescente. Os bebês eram sacudidos acima das chamas, ou passados através dos braços, ardendo em brasas como uma dedicação a este principado, adorado como um deus. Muitos bebês eram queimados vivos dentro da imagem de Moloque. Os pais matavam seus próprios filhos por influência desse demônio. Moloque continua sendo adorado em nossos dias. A forma moderna de atendê-lo é através da prática do aborto. A sociedade vem aceitando cada vez mais o aborto. Em 2021, o número de abortos foi maior do que o número de mortos na pandemia da Covid-19. Tal é a influência e o poder de Moloque, um dos principados mais odiados, né, pelo Senhor. A gente vê lá no começo do Antigo Testamento. Entre 2015 e 2019 foram 73 milhões e 300 mil abortos. Maior que a população da Grã-Bretanha, na época que eu verifiquei isso, né, que tem 68 milhões e 785 mil habitantes. Uma média de 6 milhões e 10 mil abortos por mês. É praticamente a população da cidade do Rio de Janeiro sendo abortada. Assim, quando Astarote assume o controle de uma nação, Moloque vem junto e trabalha para a legalização do aborto, pois o sangue de bebês é uma exigência em sua adoração, muito sangue de bebês. Então, normalmente ele vem acompanhado, ainda que não seja ele um dos principais. Normalmente o Astarote traz o Baal. Você vê no Brasil, o Baal e a Astarote estão trabalhando muito bem. Quarto, uma vida cheia de iniquidades diante do Senhor. Está lá 1 Reis 11, 8, 9. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviaram o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. Imagina só, 2 vezes o Senhor apareceu para ele, agora ele está adorando esses ídolos. As imagens desses ídolos. Vocês imaginam a influência e o poder desses demônios. O homem de Deus agora é um homem de Astarote e de Moloque. Salomão é um influenciador de todos os tipos de pecados que a corrupção pode proporcionar através do dinheiro. Injustiça, prostituição, ganância, riqueza para os ricos e miséria para os pobres. Que é sempre assim. Se Astarote conseguiu perverter o coração do rei Salomão, o homem mais sábio do mundo, imagine o que ele está fazendo com os reis, os presidentes, os governadores e prefeitos e líderes ímpios que rejeitam a Bíblia Sagrada na frente das câmeras e das redes sociais, que rejeitam o ensinamento verdadeiro da palavra, a idolatria, o uso de imagens de escultura. É sempre uma abominação para o Senhor nosso Deus. E não adianta querer arrumar explicações, porque Deus é espírito, Jesus disse. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Espírito a gente não vê. Quinto, e como todos os principados, Astarote leva uma nação aonde atua a atingir o nível de iniquidade que alcança o juízo de Deus, que poderá vir nos descendentes. Isto mesmo, nos descendentes. Nós vemos em 1 Reis 11, versículos 11 e 12. Por isso disse o Senhor a Salomão. Essa é uma forma de nós estarmos checando. Por isso disse o Senhor a Salomão, visto que assim procedestes, e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Contudo, não o farei nos teus dias, por amor de Davi teu pai. Da mão de teu filho o tirarei, o seu descendente. E assim o juízo de Deus chegou. O profeta Aías disse a Jeroboão, 1 Reis 11, 31 e 33, e disse a Jeroboão, toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel,
eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos. Porém ele terá uma tribo, por amor de Davi meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Porque Salomão me deixou e se encurvou a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Quemos, deus de Moabe, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andou nos meus caminhos para fazer o que é reto perante mim, a saber, os meus estatutos, os meus juízos, como fez Davi seu pai. Então nós estamos vendo cada vez mais presidentes da república, governadores e prefeitos, reis, idólatras, adorando deuses, fazendo coisas erradas, injustiças, beneficiando um grupo, prejudicando especialmente a população mais pobre e mais carente. Naturalmente que tudo isso chega aos olhos do Senhor. Aonde há injustiça, Deus não habita. Astarote e Moloque conseguiram a divisão de Israel, e com isso a destruição da nação hebraica, que foi espalhada entre as nações, e a destruição das 12 tribos de Israel. As 10 tribos de Israel, o reino do norte, foram exiladas, enviadas para lugares onde até hoje não se sabia. Elas acabaram perdidas, porque se rebelaram contra o Senhor Deus de Israel e foram castigadas duramente. É verdade, por causa dessa dispersão das nações, a maior parte dos judeus de hoje em dia não sabia qual tribo sua família era originária. Embora praticamente hoje já está sendo possível identificar os descendentes das 12 tribos. Eu falarei isso também num outro vídeo. Como saber se um principado pode estar controlando uma igreja? Resposta. Os principados trazem para dentro da igreja do Senhor obras para corromper a santidade da igreja, tirar o foco da palavra. Belial introduz o mundanismo, o paganismo, coisas de ímpios, sendo aceitos com naturalidade, o homossexualismo. Não é? Segundo Coríntios 6, 14 e 15, o apóstolo Paulo escreve: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? A palavra de Deus fica em segundo plano. Muitos espetáculos, shows, apresentações. A pregação tem pouco espaço, ou ela é um entretenimento, uma verdadeira contação de piada. E não instrui a igreja. O culto tem 2h30, a pregação tem 20 minutos, ou se é maior, muitas vezes não é uma palavra de ensinamento, uma palavra realmente que vem a trazer conhecimento da palavra, da revelação da palavra de Deus para aquele grupo que está aprendendo, a congregação. Quando há tolerância com constantes adultérios, pecados sexuais com divórcios e segundos casamentos, terceiros casamentos, e não existe correção nos membros com medo de perdê-los com dinheiro, né? 1 Coríntios 5, 1:5, um exemplo disso, nem pastor escapa dos pecados. Satanás contaminou a igreja de Pérgamo com mundanismo e pecados sexuais, conforme está em Apocalipse 2:13. Satanás colocou uma mulher mandando na igreja de Tiatira, a profetisa Jezabel, que introduziu pecados sexuais e as coisas ocultas de Satanás, Apocalipse 2:24, no lugar da palavra de Deus. A Bíblia não permite a uma mulher ter autoridade máxima sobre a igreja. Eu tenho um vídeo falando sobre essa questão, correto? Um vídeo explicando todos esses detalhes, que aqui dá uma impressão de que a mulher não possa pregar, ser pastora. A gente explica isso na palavra, nesse vídeo onde a gente fala sobre se a mulher pode ter autoridade na igreja. A Bíblia, como eu vim dizendo, então, não permite a uma mulher ter autoridade máxima sobre a igreja. Ela deve estar debaixo da autoridade de um ministro de Deus. Satanás atacou a igreja de Éfeso, gerando orgulho nos bispos mais jovens, 1 Timóteo 3:6, e levando as viúvas, mulheres sem marido, a viverem pecando sexualmente, 1 Timóteo 5:15. Ele não brinca ser disso. Mas não é Deus quem estabelece a autoridade? Romanos 13:1 diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas. Em Daniel 2:21 também está escrito: e ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Deus permite o levantamento tanto de reis, presidentes, governadores, prefeitos e líderes das nações, bons como ruins. Ele permitiu Hitler, os imperadores, Nero e os imperadores romanos, que eram todos monstruosos. Quanto mais um povo obedece ao Senhor Deus, mais desfrutará de suas bênçãos. Cidades onde a violência é mais alta são dominadas por Belzebu, por exemplo. Cidades onde a prostituição, o feminicídio é mais alto, são dominadas por Astarote. Cidades onde o índice de aborto é maior é dominada por Moloque. Quanto mais o povo se distancia de Deus, desobedecendo a sua palavra, a Bíblia Sagrada,
Deus permitirá que esse povo faça uma escolha errada sobre o seu presidente, governador ou prefeito, e com isso sofra as consequências e até os seus descendentes. Isto é, o povo é livre para fazer as suas escolhas, mas as consequências são obrigatórias, para o bem ou para o mal. Para o bem que queremos ou para o mal que não desejamos. Esse é um papel muito importante, a consciência de cada presidente, de cada governador e de cada prefeito. De compreender que se você quer a bênção do Senhor, se você ainda crê em Deus, você precisa aplicar isso no seu governo. O povo é livre para fazer as suas escolhas, mas as consequências são obrigatórias para o bem ou para o mal. Israel insistiu em ter um rei, como as nações ímpias. Deus atendeu o pedido do povo, foi o povo quem escolheu. E nós lemos lá em 1 Samuel 8, capítulo 8, versículos 18 a 20. Então, naquele dia, clamarei por causa do vosso rei, que vós houverdes escolhidos, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram, não, mas haverá sobre nós um rei. E nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará, e sairá diante de nós, e fará as nossas guerras. O resultado foi uma tragédia para Israel, foi catastrófico, foi terrível. 1 Samuel 31, 2, 4, nós lemos. E os filisteus perseguiram a Saul e os seus filhos, e mataram a Jonatas e Abinadab, a Malquizua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e muito temeu por causa dos flecheiros. Então disse Saul ao seu pajem de armas, arranca tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham esses incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Israel perdeu a guerra e o seu rei cometeu suicídio. E qual principado atuou nisso? Está lá. Cortaram a cabeça de Saul e o despojaram das suas armas. Enviaram mensageiros pela terra dos filisteus, em redor, a levar as boas novas à casa dos seus ídolos e entre o povo. Puseram as armas de Saul no templo de Astarote e o seu corpo afixaram no muro de Bet-Sean. Dois principados atuaram juntos, contra Saul, rei Saul, Astarote e o Dagon, que é Belzebu, nos nossos dias. E o Brasil? É controlado por algum principado? Sim, o Brasil é controlado pelo principado Astarote. E como sua influência, a prostituição, a ganância e a gastança do dinheiro público sem controle, trazendo miséria aos pobres e riqueza aos ricos. Baal, trabalhando junto com corrupção, hoje modernamente é chamado de Belfegor, no governo, no Senado, no judiciário, e Belzebu. Trabalha também com violência e o apogeu do crime organizado, onde os traficantes e os criminosos prosperam como nunca e estão impunes cada vez mais. Então, estão todos trabalhando conjuntamente para conduzir o nosso país. Seu dia maior é o dia de Astarote, é o dia 12 de outubro. Mas o seu controle ainda é parcial, por causa da parte da igreja que ainda ora e clama a Deus, que não se corrompeu com a política de Baal, com o enriquecimento dos pastores lobos de Astarote, nem com a violência e crime de Belzebu. Então, a igreja pura, não é a igreja que está envolvida na política. Essa igreja que está na política, ela já está dominada. Mesmo assim, suas consequências são notáveis. Em 2020, mais de 300 mil divórcios no Brasil, influências de Astarote. Estima-se entre 500 mil abortos por ano, que horror. Moloque. Depois que o adultério deixou de ser crime, o Brasil tornou-se o segundo país onde mais se comete adultério. A Holanda é a campeã e a Argentina em terceiro lugar, influência de Astarote. Em 2011, o Supremo Tribunal Federal reconheceu como válido o casamento do mesmo sexo e temos em média 9 mil por ano, influência também de Astarote com Belial. Na política, ele dividiu a igreja com esquerda e direita. No carnaval, cada vez mais principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso são louvados através dos governadores desse mundo tenebroso, né? Que estão aí sendo exaltados e glorificados, ao invés de glorificar honras e serem dadas ao Senhor Jesus Cristo. O objetivo de Astarote é colocar como autoridades maiores no Brasil homens e mulheres que sejam filhos de Belial e possam espalhar a iniquidade nos brasileiros mais rápido do que foi a Covid. E permitir a ascensão de Moloque com a legalização do aborto no Brasil, seu sacrifício de sangue de bebês que ele tanto exige.
como Deus respondeu a Abraão sobre Sodoma, em Gênesis 18:32. Disse ainda Abraão: não se ire o Senhor se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos 10. Se no Brasil continuar havendo 10, o suficientemente número de justos para interceder e clamar pela nação, Deus permitirá que Astarote coloque homens ímpios no governo, no Supremo Tribunal, no TSE, no Congresso Nacional, na Presidência da República para seduzir e corromper ainda mais a igreja no Brasil. Então, quanto menos tivermos de justos, né? Então se no Brasil não houver esses justos o suficiente, cada vez mais a coisa vai mudando. Mas, infelizmente, cada vez mais a igreja está entretida, está se divertindo. A igreja hoje ora, canta, faz shows, teatros, mas a igreja não ora. E há uma casta de demônios que só se espelha por jejum e por oração e jejum. A igreja é responsável em orar pela sua cidade, pelo seu estado, por sua nação. Presidentes, governadores, prefeitos, deputados, senadores, vereadores precisam da oração da igreja do Senhor, e cada vez mais o pecado vai se alastrar e destruir vidas, famílias, a santidade da igreja. Então a necessidade da igreja orar, grupos de oração, círculos de oração e especialmente ministérios de intercessão bem treinados para estarem intercedendo pela igreja. Grupos de oração, né, os círculos de oração, um grupo de senhoras, mas especialmente os ministérios de intercessão, porque não são fáceis de se manter. A gente sabe a luta que é para você manter um ministério de intercessão, mas a diferença que ele faz, com confissão de pecados e treinamento de batalha espiritual. E como Salomão fez com Israel, se não houver assim, sofrerá muito mais a igreja e a cidade, dividida e confiando em homens políticos que não têm compromisso com o reino de Deus. Quando a igreja começa a pregar o nome de presidentes, homens, ela perdeu a visão, ela está cegada por principados. Quais os propósitos imediatos dos principados? Os principais, que eu vou citar aqui, porque é só um resumo geral para não estender mais o vídeo. Belial, implantando a vagabundagem, as invasões de terras, os estupros, a bebida alcoólica dentro da igreja, a perversão sexual, a sodomia na sociedade e na igreja, com a mensagem eu nasci no corpo errado. Astarote, implantando a prostituição e o Belial ainda a sodomia, o homossexualismo. Astarote implantando a prostituição, a fornicação, a ganância, a avareza, a corrupção sistêmica dos governos federal, estadual e municipal, o lesbianismo na sociedade e na igreja. Viva hoje como se fosse o seu último dia, e todo homem tem o seu preço. Qual é o seu? São frases de Astarote. Terceiro, Moloque ou Moleque, implantando o aborto como um direito da mulher, sendo aceito na sociedade e até mesmo na igreja e por pastores, especialmente pastores enriquecidos por Astarote. O sangue de bebês é o que ele mais deseja, não poucos, mas o sangue de milhões de bebês, e para isso precisa implantar na nação. Leviatã, implantando o medo, o caos, o terror, o uso de TVs, ele governa sobre isso. O uso da TV, jornais, rádios, revistas, além das redes sociais, para a causa de Satanás. A soberba, trabalhando muito com a soberba. Lembre-se que a soberba é o pior mal que existe. Baal, implantando o ocultismo, a feitiçaria e a idolatria, além de um falso culto, onde a música substitui a palavra e o culto vira um show e espetáculo como entretenimento, fazendo artistas e nunca fazendo discípulos. Também a corrupção sistêmica nos governos federal, estadual e municipal. Modernamente, Baal é chamado de Belfegor, e ele patrocina inclusive as alianças, os conluios, os conchavos, as tramas. Quando a gente vê essa preparação, se Belial trabalha para fazer a divisão e o impeachment, trabalha influenciando, por exemplo, num prefeito, ele usa os vereadores de oposição para atrapalhar o seu governo no estado, ele usa os deputados estaduais para trabalhar o governo do governador. No caso também dos deputados federais, senadores, para atrapalhar o presidente da república. Isso são ações de Belial. O que na igreja na Coreia do Sul aprendeu, que a igreja no Brasil poderia utilizar, e ela não entendeu isso. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, e após a guerra da Península da Coreia, com a divisão de Coreia do Sul, protegida pelos Estados Unidos, e Coreia do Norte pela antiga União das Repúblicas Socialista Soviética, hoje é a influência da Rússia, né?
que terminou em 1953, somente 3% da população eram cristãos. Então, bem poucos cristãos. Sofreu 20 anos na maior miséria, mas teve fé e oração. A Coreia do Sul era o quarto país mais pobre do mundo. Uma banana e uma laranja só os filhos de ricos comiam no dia do aniversário. 80% da população eram favelados. A pobreza gera revolta e a revolta a violência. Não se pode culpar somente os políticos. A Bíblia manda orar pelas autoridades, 1 Timóteo 2, 1, 3. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações e intercessões. Então, orações, grupo de oração, grupo de senhoras, intercessões, ministério de intercessão. Ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência. Quer dizer, reis, presidentes, governadores, prefeitos, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, juízes, ministros do Supremo Tribunal Federal, do STJ, enfim. E por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador. Apocalipse 3,6, Jesus diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Os 3% de cristãos começaram a acordar às 4h30 da manhã, da madrugada, e ir para os salões e templos das suas igrejas, interceder pela nação. Era a igreja toda, o ministério de intercessão era a igreja toda. Era pouco, mas eram bons. Segundo Crônicas 7,14, o Senhor escreveu: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E começaram a orar em primeiro lugar pela nação, e por último pela família e pela vida pessoal. Os cristãos sul-coreanos não confiaram em políticos ou em partidos políticos, de esquerda, de direita, mas no Senhor. Porque Jeremias 17,5 diz: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Todos os planos do governo deram errado e o povo já não acreditava mais. O governo pobre não tinha dinheiro. Após 20 anos de oração incessante, Deus fez o novo plano do governo dar certo. Deus abençoou a Coreia do Sul. De quarto país mais pobre do mundo, ela se tornou a 14ª potência mundial. A Coreia do Sul hoje é o segundo maior país em enviar missionários pelo mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Não há nenhuma igreja na Coreia do Sul que não faça oração de madrugada. Nos 365 dias do ano, os cultos de madrugada têm 30 minutos da palavra. Que diferença, hein? E depois fazem oração por 1 a 2 horas, dependendo do horário de trabalho de cada cristão. Se a Igreja do Brasil quer ver dias melhores em nosso país, não esse caos, essa tragédia que nós estamos vivendo hoje, um país endividado, explorando cada vez mais o trabalhador e os empresários, especialmente os pequenos empresários, um número imenso de brasileiros dependendo de assistência social e não trabalhando, fila no SUS, as pessoas para fazer exames, cirurgia, morrendo na fila sem poder ser ajudados. Com paz, amor, unidade e prosperidade, ao invés de idolatrar e se curvar diante de candidatos ímpios, precisa pagar o preço de fazer a oração da madrugada e não acreditar na promessa da picanha. Pela nação e clamar ao Senhor Jesus e confiar no Senhor Jesus. Salmos 88, 13. Eu, porém, Senhor, tenho clamado a ti e de madrugada te esperará a minha oração. Orando para Deus estabelecer presidente, governador e prefeito, deputados federais, deputados estaduais, vereadores, que possam trabalhar em prol do país, dos estados e dos municípios. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz o estado cujo Deus é o Senhor. Feliz a cidade cujo Deus é o Senhor. Então, a você, meu caro prefeito, meu caro governador, meu caro presidente, se você quer realmente ver a bênção do Senhor sobre o seu governo, o presidente sobre a nação, o governador sobre o seu estado, o prefeito sobre, ou a prefeita, né, sobre, ou a governadora, sobre o seu estado, sobre a sua cidade. Obedeça ao Senhor. Tema ao Senhor. Se cerque de pessoas que vão te mostrar ou cobrar sempre para você fazer a vontade do Senhor. A vontade do Senhor está escrita na palavra do Senhor, que é a Bíblia Sagrada. Só assim poderemos ter dias melhores. Fora do Senhor não há como. Se prometeu nesse país amor e paz depois das eleições, tá aí, ó. Os maiores índices de violência,
o crime organizado, o PCC, Comando Vermelho, todos se espalhando pelo país todo, um caos geral. Maldito o homem que confia no homem. Nós confiamos no Senhor. Meu candidato é Jesus Cristo. Sempre será Jesus Cristo. Nem esquerda, nem direita. Eu sou um discípulo de Jesus Cristo. Eu sou o pastor Alberto Rodrigues. Se você gostou, deixa aí o seu gostei. Se não fez ainda, me ajude e se inscreva no meu canal. Compartilhe esta mensagem. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo e que os membros do Ministério de Intercessão, de Batalha Espiritual, possam tirar proveito e guardar bem isso, mostrar ao seu prefeito, ao seu governador, ao seu presidente, a quem você tem acesso, aos seus vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, possam abençoar as suas vidas, compreendendo que feliz é a nação, feliz é a cidade, feliz é o estado, cujo Deus é o Senhor Jesus Cristo. Ao Senhor Jesus Cristo seja toda a honra, toda a glória e louvor. Jesus Cristo é o meu Senhor e a Ele é quem sirvo, a Ele é quem amo de todo o meu coração, de toda a minha alma e de todo o meu entendimento. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.